Bem-vindo ao QG Concurso Combatente, professor Felipe Lima, e hoje nós vamos falar sobre o TAF, ou seja, passamos na prova preambular, fomos bem, obtivemos uma boa classificação. Professor, e agora, quais são as próximas etapas do concurso? Como eu me preparo especificamente para esse teste? Preciso ser um atleta de ponta? Não precisa, mas é importante que a partir de agora, já no começo dos seus estudos, você se preocupe com essa questão física. Afinal de contas, as questões e os gabaritos da prova física já estão no próprio edital. Professor, o que é o TAF, Teste de Aptidão Física? É uma prova, é uma das etapas do concurso de caráter meramente eliminatório, ou seja, o teu desempenho não vai mudar a tua classificação no concurso, mas que vai avaliar se você tem um requisito mínimo de capacidade física, de força e de mobilidade para desempenhar as atividades policiais militares. E quais são os exercícios do TAF? Quais as regras? Como funciona a questão de pontuação? Existe alguma estratégia específica para aprovação? E o que vem depois do TAF? Acaba o concurso? Todas essas dúvidas nós vamos tirar a partir de agora. Quais são os testes? Aqueles que estão previstos lá no edital. Então vamos lá. Eles mudam um pouquinho, tanto os testes quanto a tabela de pontuação, para o gênero masculino e para o feminino, respeitando as características de cada um dos gêneros. Então, para os homens, barra fixa. Essa barra fixa vai ser avaliada por meio de repetições. Acho que não cabe aqui no vídeo para ficar muito extenso, talvez seja um conteúdo para um próximo vídeo, a gente trabalhar na execução desses movimentos, que é um dos critérios, tá bom? Os movimentos precisam ser muito bem executados para que possam ser contados. Cuidado com isso daí. Abdominal remador é aquela em que a linha do cotovelo, ao executar o exercício, deve passar da linha dos joelhos, tendo em vista que as pernas também se flexionam durante a execução. Corrida de 50 metros é um dos testes também, que é da largada a 50 metros, então vai testar a tua aceleração num curto espaço de tempo, e a corrida de 12 minutos. Talvez essa seja o grande terror do pessoal, tá bom? Uma prova de resistência na qual vai ser necessário você administrar os teus recursos físicos ali, o teu fôlego, a tua capacidade, tá bom? O que muda dessa prova para o público feminino? A isometria na barra fixa no lugar das repetições. Então as mulheres não fazem repetições de barra fixa. Ela vai subir, vai apoiar na posição, vai ser retirado o apoio e ela deve se manter por um determinado tempo na posição isométrica com apoio na barra fixa, tudo bem? Os demais exercícios são iguais, porém a quantidade de repetições e a pontuação por execução são diferentes, são tabelas já previstas ali no edital e já trazem essa pontuação diferenciada. Tem algumas estratégias importantes para tudo isso daí? Algumas regras? Tem sim, tá? Primeiro é uma leitura muito consciente do edital, do que você vai fazer na hora, para que você não tenha nenhuma surpresa, tá? Então, quando você for realizar os exercícios, importante se ater na qualidade da execução. Não adianta você fazer uma série de repetições muito grande, muito rápido, e o movimento não tiver qualidade o suficiente. O teu examinador vai falar, não contei, não contei, não contei, e o tempo está passando, e a sua nota provavelmente não vai ser muito boa, tá bom? Então, concentre-se já no treinamento numa boa execução dos movimentos, tá bom? Cada exercício tem uma pontuação mínima. Observe isso aí lá no edital e já começa a se preparar para conseguir superar essa quantidade mínima, normalmente em torno de 50%, tá bom? Então tem lá uma quantidade mínima ali que você precisa fazer daquela prova, no mínimo ali 5 pontos dos 10 disponíveis. Se zerar um exercício, você está fora. Existe reteste? Existe. Só para a corrida de 12 minutos que não. Ou seja, se você não atingir a distância mínima ali nos 12 minutos, você está fora e não tem possibilidade de reteste. Mas de verdade, de coração, já falo uma coisa para você. Evite o reteste, porque ele vai gastar, ele vai demandar de você uma quantidade extra de energia que por vezes você não tem para perder. Então se concentre para fazer uma primeira execução muito bem feita, tá bom? E cuidado com preciosismo. O que é um preciosismo? Você fez lá o tiro de 50 metros e você sentiu ali que poderia ter ido melhor, de repente você escorregou na largada ou qualquer coisa assim, ou desacelerou um pouco antes da faixa de chegada,
e você pensa, posso melhorar minha nota. Se você obteve o mínimo, o necessário, evite o reteste, principalmente nos 50 metros, que é uma prova muito fácil de causar lesões, tá bom? E aí vai te incapacitar para a prova de 12 minutos. Existe também uma pontuação mínima após o somatório. Então a prova toda vale lá 400 pontos, você precisa fazer no mínimo 50% mais um, ou seja, 201 pontos. Isso você consegue ir avaliando a cada prova o quanto que você precisa se desenvolver nas provas seguintes para alcançar a pontuação mínima, tá bom? Mas tente ali ficar entre 250 e 30 pontos e 300 pontos. Já vai ser uma pontuação bacana, não interfere na tua classificação, você não vai queimar mais energia do que você precisa no começo e vai garantir aí a sua aprovação com uma certa margem de segurança. Só para exemplificar como é que funciona essa pontuação. Barra masculina, 3 repetições, 20 pontos. Então perceba que se você fizer só 3 repetições, você fez 20 pontos, mas não alcançou o mínimo necessário, tá bom? Então você precisa fazer uma quantidade maior de repetições. Já olha ali qual que é o mínimo de acordo com o edital da sua prova. Assim funciona para cada um dos exercícios, tá bom? Lembrando que a corrida de 12 minutos conta com uma única tentativa. Professor, e como é que a gente faz uma estratégia eficiente para essa prova? Talvez a dica mais importante, preste atenção no que eu vou falar agora para você, é você iniciar desde já na sua preparação para a prova preambular, a prova de conhecimento, desde já você aliar os seus estudos com o seu treino de capacidade física. Então, já comece pelo princípio da especificidade. Se são aqueles exercícios previstos no edital, já comece a treinar para a execução desses exercícios. Ah, professor, mas eu vou muito na academia, eu puxo ferro. No dia, você não vai puxar ferro. Não adianta você ser muito bom em várias outras coisas e não fazer o mínimo de barra, ou não fazer o mínimo de pontuação na corrida. Então, já treine com especificidade para os exercícios que serão executados no dia. Tudo bem? Leia o edital, atente-se às regras do jogo, tá bom? Para que você não seja surpreendido. E, como dica extra, dica final, treine com base na tabela oficial e já vá anotando seus resultados. Já cria ali um gráfico da tua evolução, do seu desempenho, até você conseguir, se você ainda não consegue, fazer o mínimo e depois a tua evolução para que você tenha um bom desempenho. Lembrando que o teu desempenho físico vai ser fundamental no teu curso de formação. Então você tem ali o TAF, mas não pare de treinar após o TAF. Continua, porque você ainda tem alguns meses entre o TAF e o início do curso de formação. E sugiro, é muito interessante que você chegue para o início do teu curso de formação melhor, muito melhor do que os números que você obteve no TAF. Tá joia? Bom, e depois do TAF, acabou o concurso? Não. Nós entramos em outras etapas, como a etapa do psicológico, médico, toxicológico, investigação social e entrega de documentos. Mas aí é assunto para outro vídeo. Convido você para assisti-lo, pois já temos gravado aqui no nosso canal, onde destrinchamos cada uma das próximas etapas. Lembre-se, estamos com vocês de agora até a sua aprovação. Contem comigo, contem com o QG Concurso. Forte abraço.